Essa semana foi declarada a pandemia, né? O nome pandemia surgiu, né, nos noticiários. Isso já foi declarado com aquele H1N1, que era a gripe suína. Mas na época nem fez nada, aí o povo ficou receoso de declarar de novo, sabe? Não foi um H1N1, assustou o povo, o pessoal disse que estavam escondendo os corpos, que já tinha morrido metade da Europa naquela gripe suína, mas não aconteceu nada. Aí dessa vez, quando começou a multiplicar, o pessoal demorou para anunciar que era pandemia, para não ficar vergonhoso de novo. Porque dessa vez parece que foi mais sério, né? Foi um negócio mais, está morrendo o pessoal já está um negócio mais, o pessoal está fechando as lojas. E isso aconteceu de diminuir a circulação de pessoas, ser restrito a viagens, ser restrito as pessoas ficarem nos locais públicos, diminuiu, por exemplo, o consumo de petróleo, a aceleração da economia baixou, e muitos países que estavam no limite da arrecadação acabaram, né, entrando em recessão. E aí o que aconteceu? Ninguém está consumindo petróleo. As petrolíferas falaram, rapaz, o que a gente faz? A gente baixa o preço, a gente mantém o preço, entrar numa briga entre elas, a Rússia e a Arábia Saudita. O petróleo caiu desesperadoramente, porque disse, não vou parar de produzir, que cai o preço. Eu sei produzir a $20 o barril e você produz a $40 o barril. Se eu quiser, eu te quebro. Aí ficou briga de menino. Caiu o petróleo, muitos estados, muitas empresas, muitos negócios dependem do petróleo. A bolsa caiu no mundo todo. A recessão bateu a porta e o governo manda a gente não se reunir. Então ficou uma situação que até aqui, por enquanto o Ceará ainda está preservado, mas até essa semana que vem já não sei, né? Daqui a pouco vão dizer, não vamos fazer mais o culto não, não vamos mais para o shopping não. A recomendação é, não vá para estádio, não vá para cinema, não vá para shopping, não vá para lugar que tem público. Aí como é que fica o irmão que está no Brasil, que já está vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Se você consegue aguentar 60% menos de faturamento esse mês, isso eu estou botando legal assim, né? 60% menos assim, se você tem uma lojinha. Ninguém mais vai passar na sua frente, na sua loja, para comprar nada. Como é que fica seu faturamento? E o pessoal que vende fornecimento para a sua lojinha também vai ficar sem vender. A economia todinha para, a igreja atrasou o salário até outro dia. Daqui a pouco também o irmão não vem para a igreja e diz que contribui quando voltar. Aí a gente fica numa situação difícil. Tudo vai parando, tudo vai complicando, a gente vai ficando meio até, como é que vai ser, como é que vai ser? E dezembro a gente estava tão feliz. Dezembro tinha recebido 13º, estava tudo meio que funcionando, a gente acreditando que ia ser um ano bom. Quem foi que em dezembro podia acreditar que 3 meses depois a gente estaria nessa situação? Quem é que em dezembro disse, está aí, vai ter um vírus. Vou logo me preparar. Já sei que vai ter uma confusão, já vou me organizando aqui, porque é lógico que ia ter. Eu estou sabendo, eu tenho uma conexão aí com, sei lá, uma mãe de nada da vida, eu sei que ninguém sabia, não. A gente fez planos, mas a realidade estava nem aí para os planos da gente. Deu uma rasteira na gente. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é um texto que cada vez que eu leio, parece que fala mais no meu coração. Diz assim, ó, Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que vai lhe acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Parece assim, eu não sei, a primeira vez que eu vi esse texto, ele nunca me impactou tanto. Depois, cada vez que eu vou lendo o texto, parece que vai virando as minhas palavras. Ele vai virando aquilo que eu entendo. Eu vou começando a ser o personagem desse texto, que fez planos,
diz que amanhã ou depois a gente vai fazer isso ou aquilo, e não tem compromisso nenhum, a realidade com meus planos. Já pensou, você já entendeu isso? Que na sua cabeça tudo pode dar certo. Eu fiz planos, eu vou fazer isso, vou comprar isso aqui por um preço, vou vender por esse, eu vou para aquela cidade, eu vou fazer esse fornecimento, e eu vou fazer isso com a minha família, eu vou fazer isso no meu trabalho, vou falar assim com o meu chefe. Você tem um bocado de plano na sua cabeça. E você imagina que a realidade vai obedecer esse plano, né? Eu estou fazendo o plano, por quê? Para dar certo, né? Então, eu vou fazer acontecer, a realidade vai me obedecer. Mas a realidade não está nem aí para a sua cabeça. Ela toma a decisão que ela quer tomar. Então você planejou um negócio, amanhã vem um vírus maluco e não está nem aí para o seu plano que você fez. E você ainda pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa experiente. Mas mesmo a pessoa experiente não consegue lidar com uma coisa dessa. Não tem aquela tribo? Eu vi uma historinha dessa. Tem uma tribo, estava botando as casas perto da praia. Construiu a aldeia, aí veio um maremoto e destruiu as casas tudinho. Aí o que ela pensou? Vou construir na floresta, em cima de umas árvores. Que aí quando vier água, né? Está aqui, botei minha casa em cima da árvore. Aí vem um raio, à noite, tacou na floresta, pegou fogo na tudinho. Então eu vou para cima da montanha, porque na montanha não tem esse negócio. Aí foi para cima da montanha, aí era um vulcão, aí explodiu o vulcão. Então, ela se preparou para o maremoto. Mas aí foi o fogo. Aí ela se preparou para... Aí veio, entendeu? Porque você se prepara com aquilo que já viveu na vida, mas o que vem não é aquilo que você já viveu, não. A circunstância mudou, o governo mudou, o cenário internacional mudou e o vírus mudou. Seu organismo não sabia lidar com H1N1, mas não sabe lidar com esse, não. É novo. Aí você faz planos e acha que está tudo resolvido. Quando vê, meu amigo, a sua preparação não serviu. Aí você pode até dizer, mas aquilo que depende de mim, meus planos vão dar certo. Aí o Tiago diz, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Amanhã é um mistério. É um mistério. Porque o Pedro disse para Jesus, Jesus, não vou te negar não. Aí Jesus falou assim, antes aí, quando eu for crucificado, vocês tudo vão fugir de mim. Aí o Pedro, não, senhor, eu vou ficar com você até o final, porque eu sei do meu coração, sei do meu sentimento, sei do meu compromisso contigo. Aí Jesus falou o quê? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não deu nem a madrugada e o Pedro não cumpriu os planos dele, que tinha a ver com ele. Você está aí dizendo, amanhã eu começo o regime, tu nem consegue cumprir o que tu diz. Passou segunda e você não conseguiu. A pessoa não consegue, faz uns planos, vem a realidade, vem o cheesecake que a sua esposa trouxe para você de tardezinha e foi-se embora o regime. Amigo, você não sabe. E às vezes, essa ideia de que a nossa vida é uma neblina, está tratando a ideia de que nós somos pequenos, frágeis, sem controle. A gente não tem um controle sobre uma magnitude que é o amanhã. A gente não tem condição de controlar a realidade, porque a gente é pequeno. E de uma certa forma, eu acho que Tiago está citando o Salmo 90. Eu queria ler com vocês um pouco do Salmo 90, que ele vai aprofundar essa crise de um homem que é uma neblina, diante de uma realidade que é tão monstruosa, para a gente chegar a dizer no final assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Por que você está dizendo isso? Porque não há perspectiva maior? Só se Deus quiser que a gente é capaz de fazer, porque a gente não tem controle sobre essas coisas. Vejam só o que diz o Salmo 90. 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como as relvas que brotam ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor.
conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para quem tem mais vigor. O irmão está até desesperado, está aí com 70, mas é mais ou menos isso. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E esse texto está querendo construir um contraste. O contraste entre um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eterno, que ele continua diante de eternidade a eternidade. E nós que somos como uma erva que nasce de manhã e à noite já murchou. A gente que tem uma vida passageira, a gente que é frágil, a gente que é pecador, a gente que é pequeno. E essa compreensão entre um Deus grande, poderoso e eterno e um homem frágil só tem quem consegue se aproximar de Deus, quem consegue perceber esse Deus. Que quanto mais você se aproxima de um Deus que é grande e eterno, tanto mais pequeno você se encontra, quanto mais finito você se enxerga. Quanto mais eu me aproximo do absoluto, mais pequeno e finito eu me enxergo. Há quem diga o contrário, que diz assim: mas se Deus existe, por que existe morte? Se Deus existe, por que existe sofrimento? Se Deus existisse, isso não acontecia, porque está aí a morte, está aí o sofrimento, está isso que aconteceu na minha família, está isso que aconteceu. Então Deus não está aqui. Amigo, é exatamente o contrário. Por isso que você tem que entender isso. É exatamente porque nós somos finitos que nós percebemos um Deus que é infinito. É exatamente porque nós compreendemos o infinito que nós nos percebemos finitos, falhos, pequenos e sujeitos a ser uma vida como uma neblina e uma fumaça. É na compreensão do Deus Todo-Poderoso que nos encontramos falhos. Então, toda vez que a gente se percebe como finito, é porque nós estamos percebendo quem nós somos de fato, diante de um Deus Todo-Poderoso. Às vezes é difícil a pessoa entender isso, porque o ego quer que a gente seja Deus. E se a gente fosse Deus, não enfrentaríamos sofrimento, nossa vida seria eterna, tudo que a gente quisesse aconteceria como a gente quer, não haveria problema, porque nós, como Deus, seria tudo em função do meu ego. É exatamente porque eu não posso que eu percebo que eu sou pequeno. Aí a Eva foi tentado, a Eva e o Adão foi tentado lá pela serpente, dizendo: se você é uma pessoa muito feliz aí, você vive no paraíso, não precisa de nada. É os Estados Unidos, todo mundo tem tudo, consome, é dinheiro sobrando, é casa bonita, hipoteca dá para pagar, é dinheiro, vocês têm tudo aí. Vocês não precisam de Deus. Toma essa maçã aí e passe a ser o Deus de vocês. Vocês são deuses, vocês têm tudo, vocês não precisam de nada, vocês não são finitos. Vocês são eternos, vocês são deuses de si mesmos, vocês não precisam do eterno. Então, toma essa maçã, coma essa maçã e seja você o seu próprio Deus. Aí a Eva comeu a maçã e descobriu que o buraco era mais embaixo, que agora morre, que agora não tem que trabalhar, que agora tem dor, que agora tem sofrimento, que o filho dela matou o outro, que foi a confusão grande, está até aqui a gente. Porque você achou que você era Deus. No momento que você percebe a sua finitude, você fez a besteira, você vê a besteira que fez. A sua finitude mostra que você não é Deus. E é exatamente porque nós caímos e enfrentamos o pecado e o sofrimento todo dia que percebemos que nós não somos Deus. Porque se a gente fosse Deus, nada disso acontecia. Por isso, a nossa finitude revela o Deus Todo-Poderoso. O Eclesiastes mesmo diz que o sábio ficou tentando encontrar uma maneira de burlar o sistema. Tentou ver se trabalhasse demais, se pegasse mulher demais, se bebesse vinho demais, se fizesse obras maravilhosas. Se ele fosse uma pessoa justa, talvez ele burlasse o sistema e permanecesse para sempre.
Mas ele começa a dizer que não adiantou fazer isso, não adiantou fazer isso, não adiantou fazer isso, que eu continuo morrendo, e o que eu tenho vai ficar para o próximo, e meu nome será esquecido, e eu sou uma pessoa finita, falha e morro. E eu vi um cara que é justo, viveu de forma justa, e morreu sozinho, sem ninguém lembrar dele. E viu o cara que é ímpio, viver de forma ímpia, e está lá sendo o maior sucesso da vida. Eu achei que se eu fosse alguém que fizesse por onde, eu seria tão bom que eu seria como Deus e nada aconteceria comigo. Mas ainda que eu seja justo diante dos homens, eu ainda continuo sendo finito. Continuo vivendo a minha finitude. É tudo vaidade, o Eclesiastes. É tudo vaidade. Estou entendendo isso não. Aí, Jesus chega e diz assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Como é que isso se relaciona? Entrou 2 pessoas no templo. O templo, naquela época, era o símbolo da presença de Deus. Certo? Jesus contando a parábola. 2 pessoas entraram no templo. 2 pessoas foram enxergar Deus. Uma não conseguiu perceber a grandeza de Deus e a sua pequenez e começou a bater no peito pela justiça própria. E dizer, Senhor, obrigado porque eu sou um cara tão bom, tão bom, tão bom que não sou como esses miseráveis. Eu estou aqui com o meu próprio mérito porque eu sou bonzão. Esse aí não entendeu quem é Deus e não entendeu sua finitude. Já o outro, que era considerado pecadorzão, publicano, chegou na presença de Deus e disse, miserável homem que eu sou. Porque diante de Deus, ele percebeu quão pequeno e falho e pecador ele era. E é na nossa finitude que nós percebemos quão grande Deus é. E quando nós percebemos quão grande Deus é, nós percebemos a nossa finitude. Mas uma coisa mais legal aí, foi que Jesus falou, quem desceu desse templo justificado. Justificado. Onde Deus justificou, onde Deus reconciliou a pessoa que reconheceu a sua pequenez. Por isso também estar na presença de Deus é um lugar onde eu vou clamar por misericórdia. E Deus vai se aproximar de mim e vai promover uma reconciliação. Aí você vai ver o que o Salmo 90 continua dizendo. E como foi que ele se comportou na presença dessa visão que ele teve de Deus. Sabe quem foi que escreveu o Salmo 90? Moisés. Olha só o que diz no 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tu percebeu aí? Eu estou marcando as palavrinhas de amarelo. Primeiro, ele tem um coração humilde, dizendo, me ensine. Eu quero aprender. A pessoa que já sabe tudo não quer ser ensinada. Eu quero aprender. Eu quero ter sabedoria para saber viver a minha vida. Segundo, ele falou, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. O que ele pediu? Compaixão, misericórdia. Satisfaz-nos pela manhã com seu amor leal. Ele pediu o amor de Deus. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Veja que ele falou que Deus tem o furor, que Deus é irado, que nós temos nossos pecados secretos, que a ira dele está sobre nós. O que ele clamou? Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria, alegria é fruto do Espírito Santo. Pelo tempo que nos aflige, pelos anos em que tanto sofremos, sejam manifestos os teus feitos. Isso aqui são as bênçãos de Deus. Aos teus servos e aos filhos deles e o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Você percebe que ele fala da bondade e do nosso legado, das nossas obras. Então, o salmista, diante dessa finitude de um Deus todo-poderoso, ele se percebe pequeno e clama pela misericórdia, pela bondade e pelo amor de Deus. E a gente percebe que, embora a gente se perceba pequeno, Deus enviou seu Filho, Deus amou tanto o mundo,
de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Deus nos amou de tal forma que Ele se aproximou de nós para nos resgatar da nossa condição, nos fazer ter uma vida plena e abundante, e quando a gente morresse, pudesse viver com Ele nas moradas celestiais. A história bíblica não é uma história somente de separação, mas também é uma história de reconciliação. É uma história onde nós vamos, de repente, olhar a nossa finitude da vida, mas vamos enxergar também o valor de Deus e o resgate que Ele fez em nós, e vamos passar por essas aflições com alegria, como aquele que encontrou um grande tesouro, vendeu tudo o que tinha, encontrou uma grande pérola preciosa, vendeu tudo o que tinha para aceitar essa pérola, aceitar esse tesouro, viver essa realidade com Cristo, com Deus e ser resgatado. Amigo, isso é uma revelação muito grande. E todos nós aqui, eu imagino que já temos compreendido um pouco sobre isso. Essa semana também aconteceu algo muito forte. Eu tinha um amigo no meu pequeno grupo, chamado Carlos Coelho. Coloca a imagem dele aí, Gustavo, para a gente, ó. Carlos Coelho. Ele frequentava nosso culto. Sentava bem aqui, onde são vocês duas. Todo domingo. Não faltava nenhuma vez. Tinha por volta de 47 anos. Amigo da gente. Ele faleceu, acho que foi quarta-feira agora, terça-feira agora. Ele faleceu do nada. Foi uma artéria que rompeu, podia ser genético, uma inflamação maior, mas foi um negócio que rompeu. 47 anos, morreu. A nossa vida é como uma neblina. A nossa vida é como uma fumaça. De manhã é uma erva, de noite murchou. Uma pessoa simples, pacífica, sem vaidades. A alegria dele era ter uma televisão grande na sala dele, para assistir uns filmes. Chegava na casa dele e ele queria botar os filmes para a gente assistir. Gente boa, sempre uma palavra boa, agradável. Era uma pessoa, pai, 2 filhas, amável, cuidava da casa, da família. Agora, pessoa perfeccionista, técnico. Ele trabalhou, olha só o negócio, ele trabalhou na área de telecomunicações, lá no meio das operadoras, e trabalhou no governo que faz fiscalização dessas operadoras. Ele trabalhou nos 2 lugares. Uma pessoa técnica, sem vaidade, não corria atrás de cargo nenhum. Um dia estava lá, e o governo quis fazer um negócio, quis implementar a internet para as escolas, para as crianças, nos lugares mais distantes do Brasil. Aí contratou uma galera para fazer, ninguém sabia fazer, todo mundo batendo cabeça, e ele sabia tanto o lado de lá quanto o lado de cá. Aí chegou na reunião, todo mundo batendo cabeça, ele disse, rapaz, eu sei fazer isso aí. É só fazer isso, isso e isso. Aí o povo, rapaz, tu sabe mesmo? Pois faça aí. Aí ele começou a fazer. Aí, quando for apresentar os projetos, cada equipe apresentando os projetos, todo mundo sem conseguir fazer nada, só ele estava tendo sucesso. Aí, pessoal, já que tu está tendo sucesso, pega dos outros e põe para você. Aí botaram para ele. Aí ele começou a fazer, criou uma ciumeira danada, né? Que ele começou a ganhar o projeto dos outros, sem querer. Só porque, já pensou uma pessoa técnica que nem faz assim, nem se aparece, de repente está indo para Brasília direto, conversando com o ministro, resolvendo tudo. Ele ficou famosão no negócio aí. Todo mundo chamando ele, viajando para Brasília direto, resolvendo tudo. Uma equipe grande embaixo dele, respondendo a ele. E ele calmo, tranquilo, relojoeiro. Sabe relojoeiro? Ajeitando o relógio. Ele. Às vezes, quando a gente quer muito, Deus não dá. Aí, quando a gente não quer, Deus dá, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la-á. Ele estava no auge da sua vida profissional, sem querer estar. Fez tudo no final do ano. Foi o momento onde a esposa dele viajou, ele ficou em casa terminando o projeto, porque tinha prazo para entregar. Entregou o projeto, passou um mês e morreu. É como se
se tivesse um legado para entregar, depois que ele entregou esse legado, Deus chamou para ficar com ele. Eu tinha essa obra para você fazer. Aí, a história dele me traz esses dois sentimentos. Um sentimento que a vida é curta, a vida é breve. Quantos de nós aqui temos 46 anos? Ou estamos perto dessa idade? Quantos de nós poderíamos dizer que se eu morresse hoje, como é que estaria a minha vida? Aqui, do lado aqui, sentava aqui. A vida curta deixa um sofrimento, deixa dúvidas, deixa angústia, mas também deixa um sentimento de que ele era feliz, estava vivendo os melhores dias da vida dele, entregou um legado, era crente de verdade, está no céu com Deus, cumpriu a carreira, guardou a fé. Tem gente que é que nem Moisés, vai viver 120 anos e vai honrar a Deus com 120 anos. Tem gente que é igual Jesus, vai viver 33 e vai honrar a Deus com 33 anos. Tem gente que é que nem esse versículo, ó, Gênesis 5, 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu posso dizer aqui, ó. E foram todos os dias de Carlos Coelho, 47 anos. E andou Carlos com Deus. E não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Vou fazer 3 perguntas para você. Será que depois de viver nosso tempo de vida, seremos creditados como aqueles que andaram com Deus e que Deus tomou para si? Será que no dia em que partirmos, nossos amigos do trabalho sentirão vontade de dar nosso nome para um auditório? Olha o que aconteceu. Bota aquela foto do auditório. O pessoal dos amigos dele do trabalho fizeram uma cerimônia e deram o nome do auditório para ele. Fizeram uma homenagem. Será que quando você morrer, seus amigos de trabalho pensariam em dar o seu nome para um auditório? Será que apesar de percebermos nossa finitude e aflições da vida, não nos deixaremos abater e lutaremos até o último dia para cumprir a nossa obra? Enquanto você pensa nessas perguntas, eu vou ler um texto bíblico para você também meditar comigo. 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça que Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. E o que o Paulo está conversando aqui com a gente, talvez seja a última frase de Moisés no salmo dele: confirma a obra de nossas mãos. E Paulo está dizendo, cuide, rapaz, pessoal, veja como cada um tem construído. Veja como cada um tem construído. Porque se a obra de alguém permanecer, isso será uma glória. Mas se a obra de alguém não permanecer, você vai ser salvo, meu irmão. Tem a graça para você, certo? Mas você vai ter desperdiçado sua vida. Você é salvo que nem o Indiana Jones passando naquele negócio com um chapéu, né? Puxando o chapéu, né? Aí fecha o negócio. Mas vai liso. Mas se o que você fizer permanecer, será uma glória de honra sobre a sua vida. A gente vive uma vida cheia de distrações, cheia de coisa para fazer, cheia de coisa para assistir, cheia de preocupação de todo jeito.
E a gente vai passando os anos achando que a gente é eterno. Amigo, você não é eterno. Você não tem todo o tempo do mundo. E no dia que você percebe isso, já foi. No dia que você descobre que está com um problema, que você não tem todo o tempo do mundo, já passou o tempo que você deveria ter tomado a decisão de fazer a obra de Deus na sua vida. Por isso, veja como cada um tem construído. Porque pode ser que o amanhã não tenha para você. Você não sabe o que é o amanhã. 47 anos. Como tu tem vivido sua vida hoje? Mas quando a gente se percebe essa finitude, pode ser que a gente se quebrante, clame pela misericórdia de Deus e comece a viver uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida que honre a Deus nos anos de vida que nós vamos ter. Esse é meu desejo para você. Que diante de uma vida que às vezes a gente não sabe explicar por que determinadas coisas aconteçam, a gente não deixe para viver amanhã as coisas que a gente tem que viver hoje. E quando você estiver lá na frente e que essa hora chegar, que você tenha honrado a Deus com sua vida e com os anos de vida que você fez aqui na terra. Senhor Deus, nosso Pai. Senhor Deus, vemos aqui, Pai, com profunda humildade, entendendo que somos pó, entendemos que somos finitos, extremamente necessitados da Tua presença. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Se alguém aqui, Senhor Deus, tem algo no coração, algo na história, algo na vida, que está profundamente arrependido, Pai, perdoa essa pessoa em nome de Jesus. Que agora a gente possa receber, Pai, vestes brancas, lavadas pelo sangue de Cristo naquela cruz. Que a gente possa se encontrar como povo santo na Tua presença, não porque a gente mereceu, mas porque a Sua graça foi derramada sobre todos nós. Por isso, ó Deus, obrigado pela morte do Teu Filho Jesus e muito mais pela Sua ressurreição. Porque a Sua ressurreição nos deu a esperança de que nós também, naquele dia, vamos ressuscitar e vamos viver contigo plenamente e eternamente. Por isso, ó Deus, confirma, Pai, a obra de nossas mãos. Cada um aqui, Pai, não tem domínio sobre o amanhã. Mas cada um aqui pode hoje se comprometer a viver uma vida com propósito, com significado. Por isso pedimos, Senhor Deus, confirma a obra de nossas mãos. E que todos nós possamos chegar no fim daqueles dias e dizer, honramos a Deus com nossa vida. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo faça uma revolução em nosso meio. E obrigado, Pai, pela vida do Carlos, por todos os anos que ele viveu no meio de nós. Abençoa sua família agora, sua mulher, sua esposa, suas filhas. Que elas possam ser consoladas, que elas possam encontrar abrigo e refúgio debaixo das Tuas mãos. Consola o coração dos amigos, dos familiares, dos parentes, dos colegas de trabalho, Pai. E nos ajuda, Pai, a fazer da nossa vida também um altar a Ti. Assim, Senhor Deus, nós oferecemos esse culto a Ti agora. Em nome de Jesus. Amém.